Saul. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Segundo a tradição, quando o rei Saul morresse, Jonatas, ele seria o novo rei de Israel. É verdade, Jesus. Jonatas, ele era príncipe e ele seria o novo rei de Israel. Mas a fé de Jonatas, ela era tão grande que Jonatas, ele não estava preocupado, aleluia, se ele subiria ao trono, se ele assumiria o trono. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque ele sabia que Deus já tinha escolhido Davi para reinar. Aleluia! A fé dele era tão grande, irmãos, ele sabia que Deus tinha escolhido Davi, porque não tinha como Davi matar aquele gigante se Deus não fosse com ele. Deus, aleluia. Não tinha como. Então Deus ali testifica, aleluia, a sua unção, a sua presença na vida de Davi. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O próprio Jonatas, aleluia, se nós pegarmos para ler em 1 Samuel no capítulo 23, Saul, ele começa a perseguir a Davi por inveja. Jesus. Saul, ele começa a perseguir Davi. Tu és poderoso, E o próprio Jonatas, filho de Saul, ele diz a Davi, olha, não temas. Oh, grande Deus. Não temas ao meu pai. Se oculta, Aleluia, pai, porque aleluia. eu bem sei que o Senhor reinará sobre Israel. E eu estou Deus. contigo e eu serei o seu segundo. Grande és tu, ó Deus. Olha a humildade deste homem. Um homem que era príncipe, e ali ele reconhece que Deus era na vida de Davi. Deus, aleluia. Era para ele ser o novo rei de Israel, mas ele abre mão. Aleluia, porque Jonatas, ele é um tipo de cristão. Jonatas, ele é um tipo de homem de Deus, que ele não está preocupado se ele é o primeiro. Aleluia. Ele não está preocupado se ele é o segundo. Ele não está preocupado se ele é o terceiro. Obrigada, meu Senhor. Ele está preocupado em obedecer a Deus. Sim, meu Senhor. Ele está preocupado em agradar a Faz Deus. tua obra, Jesus. Ele está preocupado, aleluia, em fazer a vontade do Senhor. Eu creio em ti, ó Deus. Segundo a tradição, segundo a monarquia, ele seria o rei de Israel na morte de Saul. Ele sabia disso, mas ele sabia, ele viu Deus na vida de Davi. Quando Davi mata aquele gigante, eles fazem uma amizade verdadeira. Não é uma amizade por barganha, não é uma amizade por troca. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glórias. Então ali eles fazem uma aliança. Jonatas, ele faz uma aliança com Davi. Jonatas fala, olha, diante de Deus, você cuidará dos meus, da minha descendência. E se eu, aleluia, sobreviver, eu também cuidarei dos seus. Grande Deus. Só que a Bíblia diz que Eu estou, Senhor, aleluia. a história prossegue. E agora Jonatas, o rei Saul, eles vão para a guerra. E Davi está fugindo pelos montes, pelas colunas, pelas colinas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que morre Saul, que morre, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Morre Saul, morre Jonatas na batalha. Só sobra Mefibosete. Aleluia. A Bíblia diz agora que chega as notícias lá de Israel, as notícias chegam, aleluia, até o palácio. A Bíblia diz que Mefibosete tinha aleluia, uma babá chamada Ama. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz agora que a mensagem era, corre, foge. Glórias. Todos tinham que escapar. Por quê? Porque naquela época, quando o rei que estava assumindo morresse, todos os que ficaram da sua descendência deveriam ser exterminados, deveriam ser mortos. Deus, aleluia. Para eles não querer usurpar o trono, para eles não querer reivindicar o trono futuramente. Então a Bíblia diz agora que a babá de Mefibosete foge com ele. Ela foge, ela escapa, louvado e agradecido. E no momento da fuga, a Bíblia diz que Mefibosete cai do colo dela. É e verdade, meu Deus. morre não, Aleluia. ele fica aleijado, ele quebra os seus pés. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, um jovem que era príncipe, que ele reinaria, aleluia. Mas ali nós vemos que a sua esperança, já desde criança, com 5 anos, já é frustrada. Jesus. A sua esperança é frustrada quando ele cai ali. A Bíblia diz, aleluia, que Mefibosete, irmãos, ele perde agora o seu avô.
Mefibosete perde o seu pai. Mefibosete, aleluia, ele perde a sua casa. Mefibosete, ele perde, aleluia, o movimento dos seus pés. Grande Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que Mefibosete, ele pode ter perdido tudo, mas ele não perdeu a esperança. Glórias. Mefibosete, ele não perdeu a esperança. Glória a Deus. Ele era uma criança, ele quebra os seus pés. Aleluia, mas ele ouvia falar, o meu pai era rei. Glória a Deus. O meu avô era rei, o meu pai era príncipe. Aleluias. Só que Mefibosete, ele continua a sua vida. Mefibosete, ele é levado para Lodebar. Muitos pregadores metem o pau em Lodebar, e de fato, com razão. Porque Lodebar era uma terra, aleluia, infrutífera. Lodebar era uma terra que você não achava um poço. Lodebar era uma terra que você não achava uma árvore. Só que em Lodebar, Deus, ele também cuida. Glória a Deus. Em Lodebar, Deus cuida. No Egito, Deus cuida. Na fornalha, Deus cuida. Verdade, Jesus. No desemprego, Deus cuida. Na aflição, Deus cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Graças a Deus. A Bíblia diz que Mefibosete foi para Lodebar, mas ele não estava sozinho. A Bíblia diz que ele poderia ser até mendigo, mas Mefibosete, ele estava sendo cuidado. Glórias. Ele estava em casa de Maqui. Ele estava em casa de Maqui, filho de Amiel. A Bíblia diz que esse Maqui, ele sempre cuidava ali dos mais desvalecidos, dos improváveis, daqueles que não tinham condição. Ele era um homem que também não tinha condição, porque ele também morava em Lodebar. Mas ele fazia questão que o pouco que ele tinha, ele ajudava o seu próximo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E Mefibosete estava ali. Muitos dizem que estava esquecido. Cada um tem suas interpretações. Mas na minha opinião, Mefibosete, ele estava sendo cuidado. Aleluia. Porque em Lodebar, porque no deserto nós estamos aprendendo. Nós estamos crescendo. Nós temos que crescer. A Bíblia diz crescer na graça, no conhecimento, novidade de vida, de espírito. Ajuda, Senhor, Louvado e aleluia. agradecido seja o nome do Senhor. Mefibosete, ele não era um homem que ele era improdutivo. Mefibosete, mesmo aleijado dos seus pés, ele tinha um filho chamado Mica. A Bíblia não menciona, mas quem sabe ele tinha uma esposa. Porque se ele tinha um filho, talvez ele tinha uma esposa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então ele era um homem que mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua humildade, ele prosseguiu, aleluia, sua vida. Só que a Bíblia diz agora, em 2 Samuel, no capítulo 9, falando de Mefibosete. Depois nós não escutamos mais falando de Mefibosete. Fala em Mefibosete, aleluia, na verdade, no capítulo 4. Quando chega no capítulo 5, o rei Davi, ele assume o trono. Quando chega no capítulo 6, o rei Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Glória a Deus. No capítulo 7, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. O rei Davi, ele quer, aleluia, construir um templo ao Senhor. Mas Deus não permite porque a sua mão tinha sangue. Glória. Ele derramou muito sangue nas batalhas. Então Deus diz para ele, quem vai construir o templo para mim é o seu filho Salomão. Louvado e Aleluia. agradecido seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Grande és tu, rei. Aleluias. Glória, glória. Quando chega no capítulo 8, a Bíblia narra as vitórias de Davi sobre várias nações. Mas quando chega no capítulo 9, a qual nós mencionamos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tremendo, Senhor. Davi, ele se lembra de alguém. Davi, ele se lembra da sua aliança. Aleluia. Davi, ele se lembra daquilo, aleluia, que foi, aleluia, a aliança que ele fez com Jonatas. Ele se lembra do pacto. Coisa boa é a gente se lembrar. Coisa boa é a gente se lembrar daquilo que prometemos, como já foi falado nessa noite. Sim, Deus. Coisa boa, ainda que demore, é nós sermos fiéis. Sim, Jesus. Nós temos palavra. É, Deus. Davi, ele se lembrou. Aleluia. Hoje, Senhor, Então, Davi aleluia. ali
agora, com seu reino estabelecido, Davi, ele chama os seus súditos, os seus empregados, os seus servos, e Davi, ele pergunta, olha, ainda há alguém da casa de Saul? Ainda há alguém da família de Saul em que eu possa agir de bondade de Deus? Glória a Deus. Em que eu possa ajudar? Davi, ele pergunta. Aí os seus servos, os seus empregados chamam a Ziba. Quando Ziba vem, Davi pergunta, és tu Ziba? Ele fala, eu sou teu servo. E Davi pergunta para ele, olha, ainda há alguém da casa de Saul? Ele faz a mesma pergunta, para que eu possa agir de bondade, de beneficência, do amor de Deus para com ele, por causa do amor que tenho a Jonatas, por causa da aliança, por causa do pacto, por causa da amizade verdadeira. Glória a Deus. E aí, Obrigada, rei. Ziba, ele vai dizer para Davi, olha, ainda existe um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos seus pés. Aleluia. Ele é aleijado dos seus pés, ele habita em Lodebar. E Davi, aleluia, Davi, ele não perguntou para ele se ele era aleijado. Davi não perguntou a sua deficiência, Davi não perguntou a sua falha, Davi perguntou se havia alguém da família que ele pudesse ajudar, que ele pudesse honrar. Então Ziba fala, está em Lodebar. Ele está em Lodebar, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel. Esse Ziba, ele é um homem tão astuto, um homem tão maligno, que ele sabia onde estava, ele sabia onde morava, ele sabia a idade, ele sabia de tudo. Ele sabia o nome, ele sabia da história. Ziba, quando o rei Saul morreu, quando Jonatas morreu, ele assumiu. Ele ficou cuidando da herança, ele ficou cuidando, aleluia, das terras de Saul. Então para ele não era conveniente ele dizer, aleluia, que existia um Mefibosete. Então por isso muitos dizem que Mefibosete estava esquecido, mas Mefibosete estava esquecido pelo homem, não estava esquecido por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz agora, esse Ziba, ele poderia ajudar. Ele poderia pegar o menino e criar. Ele sabia de tudo, ele estava com as terras que eram de Mefibosete por direito. Olha aí. Glória a Deus. Então agora Davi fala a Mefibosete, não temas. Não temas. A mesma coisa que Jonatas falou para ele lá atrás, em 1 Samuel capítulo 23, para Davi não temer a Saul, ele fala agora para o seu filho. Ele fala, não temas, não temas, porque eu usarei de bondade contigo, por amor ao teu pai. É verdade. Eu vou restituir todas as terras que você perdeu. Aleluia. Você agora vai comer na minha mesa junto comigo continuamente. Davi ali agora, aleluia, cumpre a promessa, aquilo que ele prometeu para Jonatas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Que nós venhamos, irmãos, esperar com paciência no Senhor. Que nós venhamos a cumprir aquilo que nós prometemos para o Senhor, que nós prometemos para o nosso próximo. Nome de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu creio em ti, Jesus. Mefibosete, aleluia, ele tinha perdido tudo, mas ele não perdeu a sua esperança. Glória a ti, Jesus. A Bíblia diz que quando Mefibosete, ele chega, aleluia, até diante de Davi, ele se prostra. Ele se prostra e ele diz para Davi, olha, mas quem sou eu para o Senhor se lembrar de um cão morto como eu? Um cão morto como eu. Olha como ele se desvalorizou. Olha o extremo da sua humildade. Ele não estava preocupado com o que ele tinha ou deixou de ter. Rei da glória. Mas ele era grato pela sua vida. Glória a Deus. Pelo livramento do Senhor. Glória, Muitas glória, coisas glória. acontecem na nossa vida. Aleluia. Santo Deus. Que nós achamos ruim. Mas Deus, ele sabe como Dessa trabalhar. forma, Senhor, aleluia. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Sim, papai. que amam a Deus. Verdade, meu Senhor da glória. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória. Então se nós, aleluia, amamos a Deus, amamos a sua palavra, até as coisas ruins que acontecem aos nossos olhos que são ruins, é livramento, é bênção do Senhor. Vai cooperar para o nosso bem.
Aleluias! Aquela fuga de Mefibosete, quem sabe aquele acidente, cooperou para que ele chegasse a ser restituído. Sim, Jesus. Talvez naquele momento, se ele conseguisse fugir, depois ele queresse reivindicar o trono, porque ele ia ter força, ele ia ter saúde, ele morreria. Porque todos nós sabemos que aonde a guerra de Davi, ele entrava, ele exterminava e ele matava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Grande és tu, Porque Deus era com ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então que nós não venhamos a se esquecer das promessas do Senhor. Porque tudo aquilo que acontece conosco, ainda que seja ruim, vai cooperar para o nosso bem. Porque Deus ele não falha. Deus ele chega na hora certa. Eu creio. Aleluia. Deus ele dá vida, ele tira a vida. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele conhece cada cabelo e fio que tem na nossa cabeça. Que nós possamos a descansar no Senhor e receber essa palavra e meditar essa palavra e acreditar nas promessas do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.